Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 16 e no verso 11. Essa talvez tenha sido uma das palavras que eu mais repeti ao longo do ano. Deus me dirigiu a começar a falar a respeito disso em janeiro desse ano. E, honestamente falando, eu não me canso de falar. Eu não me importo quando alguém diz, pastor, já tinha ouvido essa mensagem. Eu falei, imagina eu, que estou falando dela em todo lugar. E cada vez que eu mexo nesse assunto, eu sinto, a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa compreender melhor. A gente precisa mais do que um assentimento mental. A gente precisa de despertamento. A gente precisa de revelação. E eu sinto de Deus de trabalhar o assunto com vocês hoje. Então vamos lá. Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, e esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como uma espécie de trilho para a nossa reflexão hoje. E se não for pedir muito, eu gostaria que você pudesse repetir o texto comigo. Você pode fazer isso? Diga comigo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Então vamos lá. Quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, significa que o Criador, o doador da vida, aquele que nos colocou nesse mundo, ele tem um propósito. A ideia de caminhos fala isso. Caminho é aquilo que nos conduz a um destino. E, obviamente, se o Criador da vida tem caminhos, ele tem um lugar aonde ele quer nos levar. Isso reflete o quê? Que por trás da criação há planejamento. Em Atos, no capítulo 17, pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias, da época, o apóstolo Paulo diz que Deus, de um só homem, Atos 17, versos 26 e 27, de um só homem, Deus criou todas as raças e tribos dos homens para que o buscassem. Quando você entra no verso 26, você tem um indicativo de propósito. Para que o buscassem. Né? E eu e você existimos para buscar a Deus. Obviamente, se há um trilho, se há algo que a gente pode dizer, olha, Deus de fato planejou isso, é que o homem siga numa direção em que ele possa não apenas encontrar, mas desfrutar Deus. É evidente o anseio de Deus por um relacionamento. Quando você olha para o primeiro casal, e eu brinco que quando Deus estabeleceu o primeiro casal lá no Éden, ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Todo santo dia, ele ia visitar Adão e Eva. E com isso Deus estava dizendo, eu quero estar próximo. Eu quero não apenas contato, eu quero relacionamento, eu quero intimidade com vocês. Agora, quando o salmista, pelo Espírito, Davi escrevendo pelo Espírito, né, ele é chamado no Novo Testamento de profeta. Quando ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, isso me faz entender e compreender que se fosse algo que a gente percebe naturalmente, espontaneamente, né, não haveria necessidade de Deus nos fazer ver. Se precisamos de Deus para ver, é porque normalmente não enxergamos com clareza. Isso é um assunto que eu vou tratar melhor depois. Mas a pergunta a ser feita é, quais são os caminhos da vida? Eu acredito que quando ele emenda, depois da declaração, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e a tua destra, algumas versões dizem destra, outras a tua direita, há delícias perpetuamente. O salmista está dizendo que os caminhos da vida conduzem em um lugar, a razão pela qual eu e você existimos e fomos criados, que é buscar a Deus, é encontrá-lo, né? Por meio do profeta Jeremias, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis. No verso seguinte ele diz, eu serei achado de vós. É o que de fato é o propósito da busca, é encontrá-lo. E quando nós o encontramos, a Bíblia diz, na presença dele, não apenas a alegria. A Bíblia diz a plenitude de alegria. A expressão plenitude significa a medida cheia, completa. A Escritura diz que diante do Senhor a tristeza salta de alegria. Agora, não é apenas o fato a gente olhar e reconhecer, bom, na presença de Deus tem alegria, não. A Bíblia está dizendo, a mais cheia e completa medida de alegria, de realização, que alguém pode experimentar. Tem um lugar, tem um único lugar, e é o lugar da presença de Deus.
Agora, quando a gente fala dessa alegria, não é um sentimento vago, subjetivo, etéreo, espiritualizado. A Bíblia traduz isso numa linguagem específica. À tua direita, há delícias perpetuamente. Essa expressão pode ser traduzida como deleites, como prazeres. E o curioso é pensar que o Deus que criou o homem, para que encontrasse nele, na sua pessoa, na sua presença, o mais profundo nível de alegria, de deleite. Ele nunca se opôs, desde o início, que o homem tivesse acesso a outras fontes de deleite, de prazer ou de alegria. Isso, para mim, é evidente quando Deus nem demora para colocar em execução o seu projeto eterno do casamento, do matrimônio e da família, e decide presentear o homem com uma esposa. A Bíblia diz que Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Curioso é que antes do pecado, antes da queda, Adão está em plena comunhão com Deus. Ele tem um relacionamento irrestrito com Deus. Mas Deus diz, eu quero que você se relacione também com semelhantes. Que você seja preenchido num nível emocional e não só espiritual. E Deus estava sinalizando, eu quero te dar outras formas de alegria. Mas Deus não fala só do relacionamento. Deus fala para o homem, eu permito que vocês comam de toda a árvore no jardim. E eu não sei na sua Bíblia, mas na minha toda, quando eu leio, eu já imagino toda assim, tudo letra maiúscula, caixa alta, negrito, né? Porque a ênfase para mim está na diversidade. Deus podia ter feito um único fruto, com uma única cor, um único cheiro, um único sabor, uma única textura, um único tamanho e formato, e que tivesse dentro dele todos os nutrientes que nosso corpo precisa. Eu acho que ia ser um tédio comer a mesma coisa o resto da vida, mas a sobrevivência estaria garantida. Mas em vez de apenas garantir a sobrevivência dessa maneira, Deus escolheu a diversidade. Ele fez fruto de todas as cores, de todos os tipos, tamanhos, texturas, sabores. Ainda fez as frutas sazonais. Você tem que esperar que aquela estação volte para comer aquele tipo de fruto específico. E quando Deus caprichou e diz, pode comer de tudo, Ele está dizendo, eu quero que vocês aproveitem. Aí eu fico olhando para essas coisas pensando, o Deus em cuja presença há plenitude e alegria, e que sabe que só Ele seria suficiente para realizar, nunca se sentiu inseguro, e nunca teve problema que a gente acessasse também outras formas de alegria ou de prazer. Mas o que Ele estabelece como clara restrição desde o início é, mas não cruzem o limite do proibido, que os levará para longe de mim, que fará com que vocês desconectem de mim a fonte de realização. E o triste é saber, quando olhamos para a história bíblica, que em algum momento, aquele primeiro casal, eles decidiram, apesar de toda a diversidade do que Deus lhes ofereceu, de tudo que tinham, plena comunhão, perfeita, né, alegria, medida cheia de realização em Deus, outros deleites preciosos. Em algum momento, eles se sentem atraídos justamente por aquilo. Queria gerar não apenas morte espiritual, mas desconexão com a mais plena fonte de realização que o ser humano pode ter. E eu e você sabemos os resultados dessa escolha trágica. Romanos 5,12 faz uma releitura disso, dizendo, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens, e o início de uma tragédia estava estabelecido. Porque a humanidade se distanciaria de Deus, a humanidade começaria a correr atrás de prazeres enganosos, que são vendidos no formato, né, de prazeres, mas por trás tem o pecado e tem a morte. Outro dia eu vi um pregador dizer, pecado não dá prazer para ninguém. Eu pensei, se não desse, ninguém pecava. Só que Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. O problema é que é um tipo de prazer que não dura, que não é permanente, que não é completo. Ele é fake. Ele é muita manchete para pouca notícia, como diria os antigos. Então, as pessoas acabam cada vez mais distantes daquilo que Deus tem, atraídos por algo que elas fantasiaram e que, na verdade, é muito pior, inferior daquilo que abriram mão. Eu fico pensando, o que leva um casal como Adão e Eva, que tinha tudo, a abrir mão da fonte de realização como eles abriram? Mas ao longo da história da humanidade, depois da queda, Deus começa a desenvolver com clareza a revelação progressiva do seu plano de redenção. E no meio desse desenvolvimento do plano,
Surge um camarada que foi diferente não só dos demais da sua geração, mas praticamente em toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, Davi. É quem escreveu o Salmo 16. Alguém a quem não os homens, mas o próprio Deus chamou de um homem segundo o meu coração. Davi não foi chamado dessa forma porque era perfeito, longe disso. A Bíblia registra falhas e pecados e deixa claro que ele não era perfeito. Mas ele era alguém que tinha um coração voltado para Deus e para buscar Deus. No Salmo 27:4 ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscá-la, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Por que é que ele queria estar lá? Ele não faz uma declaração dessa porque diz que eu estou precisando da bênção. Ele diz, porque eu quero contemplar a sua formosura, a sua beleza. Eu quero inquirir, meditar no seu santo templo. Essa palavra traduzida inquirir ou meditar é estudar. Ele está dizendo, eu quero admirar e estudar Deus cada vez mais. Eu quero entendê-lo. Davi era obcecado pela presença de Deus. No Salmo 26:8 ele diz, eu amo o lugar da tua habitação, o lugar onde permanece a tua glória. Ele diz, eu sou atraído por isso, eu sou fascinado. E esse camarada agora pelo Espírito, a quem Jesus chamaria de profeta, a quem os apóstolos citariam como alguém que falou pelo Espírito de Deus, ele começa a ter vislumbres da redenção, do que Deus fará em Cristo, daquilo que Ele vai nos restituir. E ele começa a dizer, na tua presença, a plenitude de alegria, a sua destra delícias perpétuas. E esse homem, diferente dos demais, enxergando mais do que a maioria jamais enxergou, buscando Deus mais do que a maioria jamais buscou, em algum momento, também resolve ultrapassar o limite do proibido. E por um prazer transitório, ele simplesmente se desconecta da fonte de plena alegria que ele mesmo, pelo Espírito, havia vislumbrado. Não estamos falando de uma tragédia permanente, irreversível. Nós sabemos que Davi se arrependeu e foi restaurado, mas é evidente que os danos e consequências do seu pecado o atingiram e o atingiram com muita força. O que me leva de novo a fazer a pergunta. O que faz gente não apenas como Adão e Eva, antes da queda, mas gente como Davi, depois da queda, com todos os vislumbres e percepções do que há nos aguardando na presença de Deus, trocar isso por prazeres transitórios. Mais do que essa pergunta, a pergunta a ser feita é, isso era exclusividade deles? Ou será que pode acontecer comigo, com você? Porque Hebreus capítulo 3, dos versos 12 a 14, nos apresenta uma de várias, de recorrentes exortações, que dizem, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Quem que pode se afastar do Deus vivo? Tecnicamente, só quem já se aproximou. Então a pergunta é, depois de sairmos da inimizade, de quando eram ímpios no pecado, de termos sido reconciliados pelo sangue de Jesus, pela obra da cruz, de termos nos aproximado de Deus, é possível que a gente simplesmente se afaste, porque nos faltou o devido cuidado, de acordo com a Escritura? Sim. E quando eu faço esse tipo de questionamento que leva alguém a se afastar, não é porque eu queira me afastar. A ideia de entender o processo de como se perde essa sensibilidade para com Deus é justamente para evitá-lo. E o tema da minha mensagem hoje é preservando a sensibilidade para com Deus. E quando eu comecei a questionar essas coisas, me chamou muita atenção uma conversa que eu tive com um homem de Deus, um gigante espiritual da nossa nação. Há um ano e pouquinho atrás, eu fui ministrar num evento dele e como a gente ficaria alguns dias juntos, eu não consegui esconder dele que eu estava jejuando. Logo no primeiro dia que eu cheguei, ele me deu um alô e falou, olha, alguém vai lhe buscar no aeroporto e vai levá-lo para o restaurante, encontrar comigo, com os outros preletores, nós vamos almoçar juntos. Falei, pastor, eu vou ficar muito feliz de estar com você, com os outros preletores, eu quero tempo de comunhão, mas deixa eu só adiantar antes. Não se ofendam, porque eu não estou comendo hoje. Quando eu falei assim, ele falou, não, então vá para o hotel. À noite a gente janta. Falei, então, à noite eu também não vou jantar. Não tem problema, subirá amanhã, nós tomamos café da manhã junto. Falei, pastorzão, na verdade não vou comer esses dias. Aí ele parou e falou, quantos dias você já está sem comer? Eu falei, alguns. Ele falou, quantos dias mais vai? Eu falei, alguns. Ele falou, você se incomodaria se eu
fizesse algumas perguntas para você sobre jejum. Ele falou, Subirá, de todos os homens de Deus que eu conheço, você sem, assim, pestanejar, está nos que eu coloco, pelo menos dos que eu conheço, dos que mais jejuam. Ele falou, eu não tenho uma prática de jejuns prolongados, eu faço jejuns menores por causa de uma gastrite que me impede jejuns prolongados. Então, assim, eu tenho muita curiosidade. Ele já tinha lido meu livro sobre o jejum, e ele falou, posso fazer perguntas? Eu falei, pode. E a primeira pergunta que ele me fez foi, o que tem te levado, com tanta frequência, insistência, recorrência e intensidade, à prática do jejum como você tem feito? Eu falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, quando eu já jejuava todo mês de 3 a 7 dias na água, eu teria te respondido que era fome pelo sobrenatural. Eu queria um ministério cujos resultados não fossem baseados na força do braço, eu queria ver o mover de Deus, e alguém me disse, tem que jejuar e orar, tem que buscar Deus, senão você não chega lá. E mesmo na época, sem entender muito a teologia do assunto, porque eu queria, e quem vivia isso dizia que a gente precisava, eu comecei a correr atrás. E eu posso te dizer que o jejum tem sido uma chave de acesso às manifestações do sobrenatural. Mas eu falei, já faz pelo menos uma década e meia, desse tempo todo, em que minha resposta mudou. Hoje, quando as pessoas me perguntam, eu ainda acredito que as experiências com o sobrenatural são um efeito colateral fantástico, mas eu trato mais como consequência, não é o propósito da minha busca. Ele falou, hoje o que é o propósito? Falei, o propósito principal dos meus jejuns tem a ver com a capacidade que ele tem me dado de perceber os deleites espirituais. Quando eu falei isso, ele fez uma cara de interessante. Ele falou, me fale mais sobre isso. Falei, pastorzão, para te explicar algo que é espiritual, eu vou começar por algo físico. Num jejum prolongado, seu corpo passa por uma limpeza, por uma desintoxicação. Aliás, é por isso que todo mundo reclama tanto dos primeiros 3 dias. Né? Com o tempo a gente aprende a desintoxicar antes de fazer, para não ser tão sofrido. Mas eu falei, além dessa limpeza, eu passei a viver uma outra reprogramação alimentar, né? E uma série de coisas. E hoje eu sou o tipo de gente que praticamente não consome açúcar. Antigamente, se eu tomava um copo de café sem açúcar, eu cuspia ele na hora. Hoje, se alguém me der o doce, eu cuspo ele na hora, não consigo beber. Então, algo mudou no paladar, algo muda com a limpeza. E durante o jejum, o paladar fica ainda mais sensível do que já está. Eu falei, então, por exemplo, as pessoas dizem que a água não tem gosto. Eu falei, quem jejua, pelo menos jejum prolongado, discorda. Tem hora que eu dou o gole numa água e eu já sinto ela mais salobra, eu sei que o pH é alto. Às vezes eu bebo outra água e com as viagens eu tenho acesso a uma diversidade de fontes enorme e eu já sinto um gosto metálico, eu vou olhar a composição e a carga de minerais dela é bem maior. E eu digo que a maioria nem percebe isso. Eu falei, mas tem lugares que a gente não consegue beber água, porque ela é tão diferente o sabor e vai ficando difícil. Então, algo que os jejuadores fazem, falei, meu médico que me acompanha em todo o jejum, ele fica no meu pé para que a gente se hidrate muito, é que a sugestão é que você, de vez em quando, faça uso de colocar um pouco de limão na água. Você vai estabilizar o pH não só da água, do corpo, tem um monte de detalhe técnico, falei para ele, vou dizer para vocês, não vou encher vocês com essas informações, mas falei, isso também ajuda na questão do paladar. Eu falei aí, eu estava numa outra conferência de pastores antes de vir para a sua, e teve um dia que a turma ia para o almoço, todo mundo junto depois do evento pela manhã, eu falei, eu vou com vocês. Você está maluco, Subirá? Eu falei, eu vou com vocês. Não, nós estamos indo comer, você está jejuando. Eu falei, e daí? Eu não vou comer, mas não sou proibido de sentar junto. Vocês vão continuar falando de Bíblia, vão dar testemunho, vão contar as experiências. Eu quero tempo de comunhão à mesa. Ah, você não vai ser tentado. Eu falei, fica tranquilo, depois de uns dias você não tem mais fome. Aí fui lá com eles. Eu falei, hoje vai ser um banquete. Os caras ficaram me olhando, eu falei, é sério. Hoje vai ser água com gás, com limão espremido. Eu falei, isso é banquete. Aí quando cheguei lá, pedi para o garçom, você me vê um pouco de limão espremido? Ele, claro, daqui a pouco ele voltou, mas ele trouxe um copo maior. Hoje mesmo, por exemplo, no almoço eu estava num restaurante, a gente pediu limão espremido, vem aquele copinho pequenininho com aquele pouquinho de limão, que normalmente é o resultado do sumo de um limão apenas espremido. Mas ele veio com um copo quase desse tamanho, que estava cheio quase até a boca. Quando eu olhei aquele tanto, eu pensei, falei, ele se confundiu. Ele deve ter achado que eu pedi limonada, porque ninguém traz tanto limão. Então, antes de reclamar, primeiro eu falei, vou provar.
Dei um golinho, molhei só a ponta da língua, senti, tá doce. Chamei ele e falei, amigo, eu acho que você não me entendeu. Eu não queria uma limonada, só queria o limão espremido. Ele falou, mas isso é limão espremido? Eu falei, impossível, isso aqui tá doce. Ele falou, impossível, digo eu. Ele falou, eu vi o cara da cozinha espremer um monte de limão aí, só tem limão aí, não tem como tá doce. Eu pensei, eu tô doido. Peguei aquilo, dei mais uma bicadinha, falei, tá doce. Aí ele me olha, não pode, o pastor que está do outro lado da mesa, passa e diz, deixa eu provar esse negócio. Aí quando ele prova, ele faz uma cara de azedo, de subirá, pelo amor de Deus. Onde é que você sentiu algo doce aqui? Eu pensei, eu tô doido. Provei a terceira vez. Falei, tá doce. Aí ele provou de novo e fez a careta de novo, falou, tá azedo. Todo mundo na mesa entrou de curioso, querendo provar, e eu quase fiquei sem limão. E todo mundo fazia a mesma careta de azedo e dizia, Subirá, você tá maluco, isso aqui não tem nada de doce. E foi só a essa altura que eu lembrei do jejum. Aí eu falei, é meu paladar. Falei, eu estou percebendo a frutose do limão, que ninguém consegue perceber. O doce do limão. Por que eu estou contando isso? Porque uns dias depois, eu estou em outra conferência de pastores, e eu fui para o almoço com a turma, e quando terminou o almoço, um deles pegou como sobremesa uma salada de fruta. E na hora de comer a salada de fruta, ele pegou e virou uma lata de leite condensado em cima. Eu queria voar no pescoço dele. Para que o limão está doce, imagina as outras frutas. Eu queria voar no pescoço dele e gritar, você não precisa botar essa, com perdão da palavra, essa desgraça do leite condensado. A fruta já é doce. Mas eu mesmo lembrei quantas vezes, quando eu ainda estava intoxicado de açúcar, já não sentia mais o doce da fruta, eu fazia a mesma coisa que ele. Eu pensei, é melhor ficar quieto, cada um cuida da sua vida. Mas eu ficava pensando, como é que alguém estraga a fruta dessa forma? Mas é porque nós estamos falando de percepções diferentes. Eu olhei para aquele pastor e falei, meu amigo, o jejum tem feito por mim, espiritualmente, o que naturalmente ele faz pelo meu paladar. Ele tem me dado a capacidade de perceber doçura, onde não é só os outros não estão percebendo, onde eu não percebi antes. Então, às vezes, eu estou lendo a palavra. Eu fico olhando para aquilo que eu começo a entender e me perguntando, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebi. Às vezes eu estou num momento de oração e de adoração, e eu fico me questionando, isso sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia.